Salve pessoal, começando mais um vídeo, aula de hoje teremos Teorema de Tales. Quem não conferiu ainda, na aula passada a gente começou a falar de retas paralelas, retas transversais, mas a relação que nós fizemos foi em relação aos ângulos, certo? Então aqui tá aparecendo o card para vocês podem conferir esta aula, certo? E na aula de hoje nós não vamos falar dos ângulos, mas vamos falar da relação entre os segmentos. Bem, Teorema de Tales diz o seguinte: um feixe de retas paralelas determina, em duas retas transversais, segmentos de reta ordenamente proporcionais entre si. Tá? Então, nós temos aqui a reta R, S e T. Elas são paralelas, está aqui representado essa forma de nós representarmos retas paralelas. E as nossas retas transversais são a reta U e a reta V, certo? Marquei aqui alguns pontos para nos auxiliar na determinação das proporções. Então, pelo Teorema de Tales, essas retas paralelas, quando são interceptadas aqui por retas transversais, nós teremos segmentos. Os segmentos serão aqui, por exemplo, o AB é um segmento. Nós teremos segmentos que são proporcionais. Então, quais são essas proporções? Quais são essas relações? Uma delas, nós podemos escrever aqui que o segmento AB, então vou marcar aqui para vocês, ó, o segmento AB dividido pelo segmento BC, eu posso falar que ele é igual, ó, o AB dividido pelo BC, ele é igual ao DE dividido pelo EF, certo? Então, essa é uma proporção que nós podemos tirar aqui desse feixe de retas paralelas e das transversais. Outra proporção seria o segmento AC pelo segmento BC. E aí, atenção, essa nossa razão aqui, ela tem que ser igual a qual razão em relação a esse segmento? Se eu peguei o AC, o segmento AC, agora eu tenho que pegar o segmento DF, certo? E se eu dividir pelo BC, agora eu tenho que pegar o segmento EF, certo? E aí, mais uma relação nós podemos estabelecer aqui seria, por exemplo, existem outras, né? Nós estamos vendo algumas. O AC pelo AB ser igual. Então, novamente, se eu peguei o segmento AC, agora eu tenho que pegar o segmento DF. Se eu peguei o segmento AB, qual segmento eu vou pegar da reta V? Segmento DE. Então, essas são algumas proporções, algumas relações que nós podemos estabelecer através do Teorema de Tales. Bem, pessoal, vamos ver através de um exemplo como nós podemos aplicar o Teorema de Tales. Eu tenho aqui, vamos chamar novamente então, ó, reta R, reta S, reta T. Essas retas são paralelas e aqui a minha reta U e a reta V são retas transversais. Se eu quisesse determinar o valor de x, utilizando o Teorema de Tales, nós podemos escrever algumas relações de proporção. Então, eu posso dizer que o segmento AB, por exemplo, eu quero descobrir o EF. Mas a gente pode falar então que o segmento AB pelo segmento BC, ele tem que ser igual ao... Aí, no caso, nós pegamos AB, agora nós vamos ter que pegar qual segmento de reta daqui? O D e o E. O DE, né, no caso. DE
E se nós pegamos o BC, aqui nós vamos pegar o EF, que é exatamente o segmento que nós queremos calcular. Bem, substituindo pelos valores, nós temos então que o AB é a mesma coisa que 14 metros, o BC vale 7, igual o DE 16 e o EF X. Bem, se nós lembrarmos da nossa aula de proporcionalidade, até quem não viu a aula quiser conferir, tem o card aqui em cima. Então, como nós temos segmentos proporcionais, aqui o 14 nós dividimos por 2 para chegar no 7. O 16 também, só dividir por 2, 16 dividido por 2, nós temos que x é igual a 8. Agora, se eu quisesse realizar a regra de 3, né? No caso, então, nós vamos multiplicar em cruz. Vamos lembrar aqui que eu tenho que, para fazer a multiplicação em cruz, eu vou fazer o 14, eu vou multiplicar pelo x, certo? Então, nós vamos ficar com 14x igual, e aí vamos multiplicar o 7 pelo 16, certo? 7 vezes 16. Então, toda vez que nós tivermos aqui, no caso, uma relação como essa, nós podemos fazer aqui a multiplicação em cruz, sabendo que as relações são diretamente proporcionais, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui, 14x vai ser igual a 7 vezes 16. Então, nós teremos 112. O 14 está multiplicando o x. Para passar ele para o outro lado, nós vamos fazer a operação inversa. Então, eu tenho que x será igual a 112 dividido por 14. E 112 dividido por 14, x é igual a 8, certo? Então, aqui, como nós falamos, poderia ter feito direto 14 para chegar no 7, eu dividi por 2, então o 16 só dividir por 2 também chegaria no 8. Agora, caso você não consiga observar essa relação, você pode fazer a multiplicação em cruz, certo? E se você chega na resposta também. Agora vamos ver o exemplo da letra B. Nós temos que o segmento agora AC, ele vale 6 centímetros. O BC é o segmento que nós queremos calcular. O DE vale 8 e o segmento EF vale 4. Então aqui nós temos que ver qual é a relação, através do teorema de Tales, que vai nos auxiliar mais para resolver esse exercício. Então, se nós sabemos que o AC vale 6, vamos utilizar esse segmento. AC, então vamos aqui, ó, AC, eu vou dividir pelo BC, que é o segmento que eu quero encontrar, ele vai ser igual, e agora que nós temos que prestar atenção. Se eu peguei o AC aqui eu vou relacionar com o DF, certo? AC, aqui então será o DF. Dividido, se aqui eu peguei o BC, aqui o EF. Bem, vamos substituir pelos valores. AC nós vimos que vale 6. BC vale x, igual DF. Quanto vale DF? Se DE vale 8 e EF vale 4, 8 mais 4, 12. E o EF igual a 4. Bem, como são segmentos diretamente proporcionais, do 12 nós passamos para o 4. Então, 12 dividido por 3, nós chegamos aqui no 4. Podemos fazer o mesmo com o 6. 6 dividido por 3 igual a 2. Então, o x aqui seria igual a 2.
ou podemos fazer também a multiplicação em cruz. Lembrando, nós temos que multiplicar o x, nós vamos multiplicar pelo 12, então vamos marcar aqui, ficará 12x igual, passar um traço aqui do exercício anterior. E temos que multiplicar o 6 pelo 4. Então, 6 vezes 4. 12x será igual a 6 vezes 4, 24. O 12 está multiplicando o x, então nós vamos passar o 12 para o outro lado. Pela operação inversa, o 12 passa dividindo. Então, eu fico com x igual a 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 é igual a 2. Como nós tínhamos visto também fazendo a relação aqui, ó, 12 dividido por 3 é igual a 4 e 6 dividido por 3 é igual a 2 também. E agora, para fechar a aula de hoje, nós vamos ver o Teorema de Tales e os triângulos. Então, como nós podemos enxergar o Teorema de Tales em um triângulo? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui este triângulo. Se eu fizer um corte nesse triângulo que seja paralelo, vamos considerar esse lado aqui do triângulo. Eu vou fazer um corte paralelo a este lado no meu triângulo. Então, eu tenho que esse segmento ele é paralelo a este lado do meu triângulo, certo? Mas aonde está o Teorema de Tales? Então, eu vou estender aqui os segmentos, vou traçar aqui retas, estendendo os segmentos para que vocês possam observar os feixes de retas paralelas. Então, observe, aqui estão as retas paralelas. E as transversais? Podemos ver aqui, ó, uma transversal está aqui, então eu posso também traçá-las aqui para ficar mais fácil para vocês poderem ver. Uma transversal, essa daqui, e a outra transversal, claro, elas se coincidem aqui, né? Mas isso não é um problema para nós. Agora eu acredito que ficou mais fácil para você enxergar o Teorema de Tales, né? As retas paralelas e as transversais no triângulo. Então, para dar um exemplo, vamos considerar, por exemplo, que este segmento ele vale 5 metros, esse segmento vale 3 metros e este segmento vale 6 metros. E eu tenho que determinar aqui o valor deste segmento. Utilizando as relações de proporção, nós podemos escrever então que 6 está para x, assim como o 5 está para qual valor? Ao 3. Certo? E aí, eu posso agora calcular, fazer a regra de 3 aqui e determinar, né, o valor de x, fazendo a multiplicação em cruz. Então, eu tenho que multiplicar o x, eu multiplico pelo 5, então nós teremos 5x igual... E por quanto que eu tenho que multiplicar? Quem que eu vou multiplicar agora? O 6 eu vou multiplicar pelo 3. Então, eu fico com 6 vezes 3. Resolvendo aqui, 5x é igual a 6 vezes 3, 18.
O 5 está multiplicando x, passa dividindo. X é igual a 18 dividido por 5, certo? Quanto que dá 18 dividido por 5? X vai ser igual a 3,6 metros, certo? Então, pessoal, essa é mais uma aula. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, deixe as suas dúvidas e sugestões nos comentários e até a próxima.